Olá, queridos! Como vocês estão? Para quem ainda não me conhece, sou a professora Lígia Sá, da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro, e nesta primeira aula falaremos sobre dois gêneros textuais muito presentes no nosso dia a dia, que são eles o resumo e a resenha. Bom, para início de conversa, é preciso deixar claro que esses gêneros não são sinônimos. Por mais que possuem semelhanças, eles têm características e finalidades próprias. Essa, no entanto, é uma dúvida recorrente entre os alunos. E você, sabe qual a diferença entre esses textos? Já precisou utilizá-los em alguma situação? A partir de agora, vamos conhecer cada um desses gêneros, suas características e a utilização deles no contexto social. Vamos começar falando do resumo. O resumo é uma condensação de ideias do texto. Por exemplo, você vai ler um texto, um livro e vai condensar as ideias, sempre mantendo a intenção do autor. Você não pode dar pitaco, interferir, dar sua opinião. Ou seja, resumir é tentar manter de maneira sucinta, reproduzir o que você leu para uma consulta posterior, para seu uso próprio ou de outra pessoa. Então, resumir é apresentar de forma breve, concisa e seletiva o resumo de um texto, mantendo a ideia original. É a seleção das ideias mais relevantes de um texto. E na prática, como iniciar um resumo? Então, a dica que eu dou é que no caso de texto muito extenso, resumir parágrafo por parágrafo, tentando sugar dali as ideias principais. Uma dica também é inicialmente ir grifando o texto para fazer essa seleção, deixando de lado informações meramente circunstanciais. Caso tenha 2 ou mais parágrafos tratando do mesmo assunto, tentar resumir as ideias em um só. Como disse, quanto mais conciso o seu resumo, melhor. Cuidado, porém, de não deixar de lado informações importantes para não prejudicar a mensagem original do texto. Vejam alguns exemplos de seleção e supressão de ideias de um texto. No quadro, temos algumas estratégias muito utilizadas para a elaboração do resumo. A primeira aí é a supressão e eliminação. Na primeira é feita a eliminação de termos secundários, como advérbios, adjetivos, preposições, conjunções, entre outros, desde que não sejam necessários à compreensão do texto. Veja um exemplo. O polêmico 50 Tons de Cinza, mega sucesso da inglesa Erika Leonardo James, conquistou milhões de leitores em todo o mundo. 50 Tons de Cinza, de Erika Leonardo James, atraiu muitos leitores. Vejam aí no exemplo que foi retirado o aposto mega sucesso da inglesa Erika Leonardo James, que era nada mais do que uma informação, e em todo o mundo um advérbio de lugar. E percebam que com a retirada, a supressão desses 2 termos, não prejudicou a informação, a ideia central da frase. A segunda estratégia também muito utilizada é a generalização, que permite substituir elementos específicos por outros genéricos. No exemplo, Plácido conheceu Elisângela no hospital quando ela estava com febre, manchas pelo corpo, dores nas juntas. No exemplo, Plácido conheceu Elisângela enquanto estava doente no hospital. Vejam, então, que a expressão com febre, manchas pelo corpo, dores nas juntas, foi substituída pela palavra doente, que nada mais é uma generalização de todos os sintomas por uma única palavra. E assim, não comprometeu o sentido original da frase. E a resenha? O que é uma resenha? Com certeza, seu professor já pediu ou em algum momento vai te pedir para elaborar uma resenha sobre um livro, um filme, textos em geral. Na resenha, diferente do resumo, você faz uma avaliação crítica. Geralmente, funciona da seguinte maneira. Você faz um pequeno resumo com as suas palavras. Aqui, você tem a liberdade de fazer com suas palavras, dando ao final sua opinião sobre a obra lida, apontando pontos positivos, negativos, segundo a sua visão. A resenha pode ser de uma obra literária, um filme,
texto jornalístico, enfim, de qualquer texto que você queira analisar. Por que a resenha é tão cobrada nas escolas, na faculdade, no mundo acadêmico em geral? Bom, porque através dela o seu professor irá avaliar a sua opinião crítica sobre o assunto, argumentos, justificativas, o seu ponto de vista sobre a obra lida. Uma resenha legal geralmente é contextualizada. Você vai ter ali data, um pouco da biografia do autor, o cenário sociopolítico ou uma outra informação relevante para a sua resenha. Por exemplo, se eu quiser fazer uma resenha de Dom Casmurro, de Machado de Assis, um dos livros mais famosos da literatura brasileira, porque é genial, eu vou ter que falar um pouquinho da época que ele foi escrito, do contexto sociopolítico. Importante falar um pouco da biografia de Machado de Assis, da vida dele, em que época de sua vida ele escreveu esse romance, porque tudo isso influi muito na análise da obra. Também é importante falar sobre a linguagem utilizada e sobre os assuntos abordados. Aí, por fim, você faz uma análise crítica da obra. Por exemplo, olha, eu acho que o texto é genial por isso, por aquilo, ou ao contrário, eu não gostei por esse motivo, por aquele. De forma geral, na estrutura da resenha, você inicialmente faz um breve resumo e, afinal, dá a sua opinião crítica sobre o texto lido. É importante ter em mente que, se a sua resenha tem a finalidade de incentivar o leitor a assistir um filme, ler um livro, ou seja, a indicação de uma obra, você não deve contar o final, enfim, dar um spoiler, pois poderia perder a graça, né? Afinal, a ideia da maioria das resenhas é incentivar o leitor a ler ou assistir a obra indicada. Para exemplificar, vamos ler um trecho da resenha de Dom Casmurro. A obra consiste fundamentalmente na história de um jovem que busca unir as duas metades da sua vida. A primeira, marcada pela busca de um ideal de felicidade, um casamento feliz. E a segunda, marcada pela luta para recuperar essa felicidade por dúvidas e suspeitas. Além disso, a obra celebrou-se pelo fato de não apresentar-se desfeito definitivo. O leitor não sabe se, de fato, Capitu veio a trair o marido e se o ciúme exagerado de Bentinho, demonstrado em tantos momentos da narrativa, faz com que ele fique obcecado pela ideia que está sendo traído. O romance é narrado em primeira pessoa por Bento. Esta opção permite ao autor manter no espírito do leitor a dúvida quanto à fidelidade de Capitu. Porém, é preciso acentuar que o tema principal de Dom Casmurro não é o adultério. Este, se aconteceu, é de importância secundária, inclusive para o próprio Machado de Assis. A traição ou não traição de Capitu funciona como meio para as observações do autor, ao menos em parte, sobre as razões pessoais ou íntimas da conduta do homem. Muito mais interessante e inteligente do que o eventual adultério nesta narrativa é a construção, lenta e gradativa na mente de Bentinho, da possibilidade de ter havido adultério. Para finalizar, vamos analisar um resumo e uma resenha do mesmo texto, o livro Vidas Secas de Graciliano Ramos, que eu super indico, também uma excelente obra da literatura brasileira. Temos então, primeiramente, em quadro, a resenha da obra Vidas Secas. A obra revela a maestria do seu autor ao tratar de problemas sociais, neste caso, a seca do Nordeste. Inspirada na própria experiência de Graciliano Ramos, Vidas Secas se tornou uma obra emblemática que convida o leitor a se deliciar numa leitura de palavras simples, cuja maior parte dos capítulos podem ser lidos fora de uma sequência. Observe aí, então, que na resenha o autor colocou a sua própria impressão, ainda convidando o leitor, né, a se deliciar com a leitura das palavras simples. Então, ele traz aqui, né, adjetivos, né, sobre a obra, convida o leitor, faz toda a sua própria análise da sua visão da obra lida. Vejam agora o resumo, né, dessa mesma obra, Vidas Secas. A obra consiste numa crítica social sobre a seca do Nordeste. Vidas Secas retrata as dificuldades de uma família de retirantes, Fabiano e sua esposa, Sinhá Vitória, os dois filhos do casal e a cadela Baleia,
estimada por todos como se fosse um membro da família. Percebam aí que, diferentemente da resenha, acima o autor aqui limitou-se apenas a descrever, né, a própria obra, sem acrescentar nenhuma opinião própria, uma visão sua sobre a obra. Acredito que a partir dessas dicas você já poderá produzir seus próprios resumos e resenhas. Espero que tenham gostado e até a próxima. Um abraço a todos.